Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast de streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho o nosso podcaster residente, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas. Olá, Bel. Meu nome é Lucas Moreira? E Silva. Deixa quem sou eu? Ah, sim. Não sabes quem és? Boa piada, Lucas. Começamos bem, com humor. Isto para quem não sabe, e ainda não leu o título deste podcast, o filme que vamos falar esta semana... Tu é a Bel? Sim. Eu sei quem sou, sou um macaco. É o filme que saiu aqui há umas semanas atrás, 2-3 semanas atrás na Netflix, que é um documentário do Ed Perkins, e que relata a história de dois irmãos, que é o Andrew e o Alex. Lucas, queres explicar muito brevemente o que é que se trata este documentário? Pois, sim, é a história desses dois irmãos gêmeos, do qual um deles sofre um acidente de moto. E quando ele acorda, acho que ele fica tipo num coma durante um pouco tempo, e quando ele acorda, ele se esqueceu completamente ele se esqueceu basicamente de tudo, a única coisa que ele reconhece é o irmão. Certo. E ele fica dependente do irmão a contar tudo sobre a vida dele. Sim. E a certo ponto ele começa a questionar se o que o irmão dele disse é mesmo real. Ok. Acho que esse é um bom... Sim, é uma boa sinopse. Sim, isto é um filme que trata que fala muito da importância das memórias, da confiança, porque este irmão é a única pessoa, ou melhor, é a única âncora que ele tem na vida, não é? Porque ele não conhece a mãe, ele não conhece o pai, tudo que ele não conhece a namorada, tudo o que ele conhece é o irmão. E nem é ele próprio. Sim, certo, exato. E como não se lembra de nada antes, ele confia no irmão porque só pode confiar no irmão. Se não confiar no irmão, ele está completamente perdido, não é? Que aliás é isso que depois acaba por acontecer mais tarde, quando ele começa a pôr em causa algumas coisas que o irmão lhe disse. Lucas, o que é que achaste do Tell Me Who I Am? Quem não tinha dito o nome do filme? O nome do filme é o Tell Me Who I Am. Sim. Pois. Então, eu curti o filme, achei muito, muito bom. Sim. Eu tava preocupado quando eu vi o trailer e cartazes, assim, porque, tipo, essa cena de que há um segredo do qual o irmão escondeu do outro que perdeu a memória, e que aqui nesse documentário ele vai finalmente contar. Certo. E quando eu vi aquela cena deles na mesa sentada, eu pensei, isso parece meio uma gimmick do tipo, eu nunca te falei isso, mas agora que tem essa produção, sim, tem câmera, agora eu vou te contar. Sim, também sabe? pareceu. E eu tava um pouco preocupado com isso de que, de ser tipo um gimmick assim mesmo. Mas eu acho que no final ele acaba nem contando quando eles estão frente a frente, né? Sim. Não, é um filme, eu achei muito bom, eu curti. Muito. Eu não sei porquê. Pois, que eu sinto. Não sei porquê. Tem alguma coisa que eu me sinto meio inseguro com o filme. Como assim? Não sei. Alguma coisa. Sentes-te inseguro com o filme? Alguma coisa me cheira mal. Mas eu gosto muito do filme, né? Acho fenomenal. Mas achas que há aqui alguma coisa falsazinha? Alguma né? coisa me cheira mal. Mas isso é com base em alguma coisa ou é simplesmente... É só mesmo meu instinto. O teu instinto. Mas eu curti muito o filme, sim. Epá, é assim, eu também curti muito o filme. É um filme que acaba por ser um documentário um bocado diferente do que nós estamos habituados, porque ele é de certa forma dividido em 3 partes, porque tens a primeira parte que é a versão do irmão que perdeu a memória, a segunda parte a visão do outro irmão, e a terceira é um género de conclusão. Vamos juntar aqui as 2 primeiras. E curti muito essa forma, curti muito visualmente a forma como eles estão a contar a sua versão da história, que é, pronto, estão a falar diretamente para a câmara, mas são pessoas contam de forma fluida, o que nem sempre é fácil nos documentários, e eles contam de forma bastante engaging, não sei como é que é dizer, sim. em português,
Depois o género de reconstrução, imagens que vão pintando, porque isto são duas pessoas, na base são duas pessoas a falar para a câmara. Claro que eles depois tinham que pintar com imagens, não é? Claro que eles vão pintando com fotografias, naturalmente, mas também vão fazendo assim um género de encenações da casa. Eu sinceramente nem sei se aquela casa era a mesma casa deles, mas pronto, acaba por ser um bocado irrelevante. Mas isso é fixe, porque é uma técnica visual e ajuda-te a entrar, claro, ajuda-te a entrar, mas mais do que propriamente a história deles, porque quer dizer, é uma história dramática, sem dúvida alguma. Isso não é um spoiler, porque quer dizer, este filme não estaria a acontecer se fosse uma coisa, eu roubei-te os brinquedos quando eras pequenino, não é isso, como é óbvio. Passas aqui uma história incrivelmente dramática, e que o filme é sobre, lá está, é sobre memórias, é sobre confiares nas pessoas que tens mais próximas. Tem a ver também com o reescrever o passado. E que é uma oportunidade que o próprio irmão que mentiu também teve. Ele fala nisso um bocado à frente. E se justifica também. E justifica-se, claro. Mas o facto de tu criares uma realidade totalmente diferente, um passado diferente, neste caso para o teu irmão, mesmo que até ti te faça sofrer, é de caraças. Claro que pode haver ideias morais com o filme, e isso pode-se discutir, se de facto o irmão que fez foi correto, se não foi, e se alguém faria assim ou faria assado, ou se fosses tu no lugar do irmão que se esqueceu, se gostavas que tivessem dito ou não. Isso é tudo eticamente muito questionável, e faz sentido que assim seja, porque isto não é preto ou branco, estamos aqui a falar de facto de um passado dramático, mas o facto de estarmos a falar de uma história, de uma história real, não é? Em que uma pessoa tem a oportunidade viu ali uma oportunidade de reescrever o passado do irmão, um passado tenebroso, não, um passado terrível. É muito interessante, não é? E é um ato de amor do caraças, porque aquilo a certa altura mas também serve para ele contar uma história que ele também gostava de ouvir. Exatamente. Que depois ele acaba, claro, ele diz que chega a um ponto em que ele mesmo se perde nessa fantasia. Ele reescreve o passado do irmão, e com isso ao início causava-lhe alguns momentos desconfortáveis e maus, porque a certa altura sentia-se mais sozinho, e isso depois podemos falar mais à frente nos spoilers, porque pronto, embora isto seja uma história real e é um documentário, há spoilers, embora que para mim, na minha opinião, não tenha sido uma coisa, principalmente o spoiler maior, não é? Quando a revelação final a mim não foi assim tão surpreendente quanto isso, nem conta que eles foram contando, mas não deixa de ser uma coisa para mim não foi nenhuma questão de ser surpreendente. Para mim foi um pouco uma questão de ser não desnecessário, mas talvez desnecessário, talvez assim, tipo, eu acho que para eles, ou melhor, pro irmão que perdeu a memória, é importante para ele, enquanto pessoa, saber daquilo, porque ele diz que precisa. Mas para nós, espectador, eu acho que não é assim tão... Não faz diferença, sabe? Sim. Os pormenores, sabe? Claro. Sim, não faz porque o filme não é... Quer dizer, o filme não é bem sobre... Quer dizer, é sobre aquilo, mas o tema principal é maior que esse, que é a importância das memórias. Sim. Por isso, tipo, o assunto... Eu sentia que era um assunto entre eles, que eles deviam se resolver. Exato. Mas que nós, espectador, não era necessariamente nós precisávamos ficar sabendo daquilo. Exato, sim, claro. Isso me lembrou muito, tem um documentário do Herzog, que é o Grizzly Man, que é sobre um gajo que vai... Eu ouvi falar. Sim. É muito fixe, um gajo que vai morar, tipo, ele tem certos problemas com a sociedade, e ele acaba indo pro Alasca a viver só com ursos selvagens. Todo mundo diz que o que ele faz
tipo, não faz sentido, porque eles são mesmo animais muito selvagens, que podem atacar ele a qualquer momento, e ele começa a tratar eles como se eles fossem animais de estimação e tal, até que um dia deles passa e tem uma parte do documentário em que foi gravado o áudio da morte dele, e uma amiga dele tem esse ficheiro, e ela dá pro Herzog, pro realizador do filme, esse áudio. E nós, espectadores, não escutamos, nós só vemos o Herzog colocar os fones e a reação dele de escutar. E ele tira aqueles fones e diz pra ela, eu acho que devias queimar esse áudio porque ninguém precisa de ouvir isso, né? Tipo, e eu acho que isso me lembrou um pouco isso, sabe? Tipo, Sim. Aquele detalhe em si. Sim. Não, porque quer dizer, o talho é importante para ele. Não que eu tenha achado mal esse filme ter nos falado. Claro. Mas não acho que não é importante para a história. É importante para a história. O importante aqui é o facto de... Lá está. O interessante aqui na história é o facto dele... Eu acho que é mais o que o irmão fez. Exatamente. E eu gostei muito quando eles estão a falar tipo da forma como ele, quando via fotografias, imaginava o que teria sido aquilo e montava montava tipo todo um storytelling à volta daquela foto, porque ele perguntou a certa altura ao irmão, nós costumamos ir de férias, fazemos férias de família, e ele, sim, vamos para a França. Ele mostra-lhe uma foto só deles dois, mas ele não sabia que aquilo não era bem assim. Isso fez muito lembrar. Ele dava tipo A e Z e o outro gajo montava o B, C, D. Porque é inevitável o teu cérebro fazer isso, não? O teu cérebro reconstrói as falhas. Mesmo que elas não sejam reais, e muitas vezes não são. E isso é um paralelismo muito interessante com o que se está a passar hoje em dia nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é, tu se seguires, acredito que tu não sigas, eu também não, mas tipo aquelas celebridades do lifestyle, ou lá o que é. Claro que, pronto, nós temos consciência do que é, não é? Mas muita gente acredita de facto que a vida daquelas pessoas é aquilo. E como tu vês que a pessoa está aqui e está só lá, partilha exatamente, só partilhas o que é bom. E isso, ele tem uma frase, acho que é o Andrew, que diz: todas as pessoas tiram fotos dos casamentos e ninguém tira fotos em funerais. Que é, como eu só tinha fotos de coisas boas, porque nós só tirámos fotos de coisas boas, eu pensei que a minha infância foi uma cena do caralho, não é? E acaba por ser um bocado o que acontece nas redes sociais, não é? Porque as pessoas, tu nas redes sociais só vais partilhar as coisas boas, tipo, ninguém partilha, ou raramente as pessoas partilham uma foto a dizer eu estou na merda, não é? Isso não acontece. Ou se acontecer ou é para chamar a atenção ou o que seja, não é? Quer dizer, tudo nas redes sociais é para chamar a atenção. Mas pronto, nós dois aqui, atenção, nós dois aqui temos redes sociais e pomos coisas nas redes sociais. Não? Sim, nós sabemos, nós também caímos na armadilha. Acho que é até possível pessoas publicarem coisas tipo tristes, mas que acontece com ela. O que ninguém publica é o boring, é tipo o cotidiano. Sim, mesmo as coisas más, que é o que põe contexto na coisa. Sim, e achei muito interessante essa cena essa questão da forma como o irmão lhe foi montando o passado dele. E era interessante, não é? Os gajos iam sair com amigos e ele dizia, olha, vai estar lá o coisa, este e aquele. O gajo diz, tipo, brincar de Deus, né? Playing God, controlar a vida do... Sim. E é certo, é assim, e eu não vejo isso, não acho que ele tenha feito isso por mal. Não foram más intenções. Foi o contrário, foi mesmo numa questão de proteger, já que eu acho que ele gostava de ter essa oportunidade de esquecer o que realmente passou. Aí está a moto. Porque no final de contas, ainda assim, mesmo Mas isso é aquele tipo duela com o gajo até ali no final, que é do tipo, por que precisa saber dessa merda? Exatamente, tipo, tu já ganhou a sorte grande de esquecer isso, né? Sim. E agora tu quer saber e ainda vai me fazer eu me lembrar. Mas isso é porque a ignorância é uma bênção se tu não souberes que és ignorante.
Porque se tu souberes que és ignorante... Sim, isto é um tema... Esse é o tema central. É sem dúvida, não é? Que é... Pá, tu não precisas de saber isto, meu. Não precisas. Mas a questão é... E eu posso concordar que a ignorância não é uma benção, mas pode ser uma coisa boa para aquela pessoa. Para uma pessoa. Em determinadas circunstâncias. Mas vamos chamar-lhe benção, ok? Para o bem do argumento. Não, mas acho que um detalhe muito fixe é tu ver a diferença. Ao menos eu acho a diferença na cara do um e do outro. O que esqueceu, o que teve a memória apagada, ele parece muito mais positivo, muito mais relaxado. Obviamente. Enquanto o outro, tu olha pra cara dele, tipo, eles são gêmeos. Eu tenho mas tu nota, é mesmo visível. O outro está o sofrimento todo na cara, né? Tu vê na cara dele. Claro. Tem uma infância... O peso ali nos ombros. Enquanto o outro, levou porque o outro sabe ter um passado mau. Mas a questão é essa, é que o outro teve um passado mau, mas não se lembra. Ele não tem experiência. Sabe que teve, mas não tem experiência. Ele sente-se mal porque não sabe o que foi. E lá está, por isso é que aqui a ignorância não é uma bênção. Se sente mais intrigado em saber... Aqui a ignorância não é uma bênção, porque a ignorância aqui está-lhe a fazer mal também, porque ele precisa saber. Aliás, vem do nome do filme, Tell Me Who I Am. Eu preciso saber o meu passado para saber quem sou. Mas isso aplica-se se tu, lá está. A ignorância pode ser uma bênção se tu não souberes que és ignorante. Pô, no momento que tu sabes já vira um problema. Exatamente. E é isso e esse contraste entre os dois irmãos que é fixe, que é o que não sabe ele quer muito saber, mas o que sabe diz, pá, tu não precisas saber. Não... Mas depois quem é o irmão, quem é ele para dizer que ele não precisa de saber, porque é a história dele também. E ele, se ele diz que acha que precisa saber... Não te cabe a ti, estás a reescrever o passado. Mas é que eu acho, o que eu disse, chega a um certo ponto em que ele não quer contar, não é só mais por proteger o irmão. É também por razões egoístas. É por razões pessoais, sim. Claro, porque ele ao contar vai reintroduzir essa história outra vez em si próprio. Ele disse, eu passei anos e anos a conseguir... enterrar aquilo. Exato. E agora tu vai, eu vou, né, tipo... Pois. Por isso... Mas eu acho fixe o que o outro diz, que é eu preciso disso para nós nos encontrarmos de novo, para mim sentir que somos irmãos de novo. Claro. Aquilo, né? Porque... Sim, porque acabamos por partilhar de facto o mesmo passado. Tu não precisas sofrer sozinho, não é? Embora, mesmo no final, quando ele sabe, o irmão conta-lhe o que se passou, acredito que ainda assim não vai ter o mesmo sofrimento que o outro, porque ele não se lembra, ele não tem essa experiência. É como se não tivesse acontecido, não é? Sabes porque sabes, enquanto que tu soubes por teres tido a experiência, as memórias que ele muito mais tem diferente, da mãe dele são memórias positivas. Exatamente. São todas memórias, tipo, quando o pai deles lá fala se ele perdoa ele, o gajo diz, eu te perdoo na boa, porque ele não se tem lembra. Memória de né? Enquanto o outro é incapaz de perdoar o pai. Claro. Então, sim. Mas pronto, vamos então passar para os spoilers. Antes dos spoilers, Lucas, recomendas o... recomendo fortemente. Tell Me Who I Am? Recomendo fortemente. Pronto, eu também recomendo. Pá, um documentário pequenino, tem 1h20. É pesado. É pesado, é emocional. É pesado pela história em si, mas é bastante interessante, porque lá está, toca nestes temas todos que nós falámos. Acho que é complexo isso. Tipo, sim, podemos ir para todos os lados, mas a forma como é feita, pá, é bastante engaging, até entertaining, digamos assim, se é que se pode chamar entertaining uma história destas, não é? Mas é um documentário que aconselho, sem dúvida. Porque está bem contada e essa cena, tu estavas a falar deles dividirem, tipo, primeiro tu vê a história de um, depois a história do outro, depois a forma como está montada está bem feita. Ok, pronto, hoje aconselhamos o filme, vão ver o filme e agora, depois de verem o filme, podem ouvir os nossos spoilers. Spoiler alert! Spoiler alert! Ok, estamos aqui nos spoilers. Então, isto basicamente o que acontece é que estes homens
foram violados quando eram crianças, não é? Foste mesmo direto. Então, Eu ia dizer, não, acontece é que os anos passam e eles vão morar, eles estão numa outra casa, e daí ela fica doente, daí ela... Ok. não, É pronto, isso, o que aconteceu foi isso, né? Foi isso. A história é essa. Eles foram violados. O segredo, a história dramática é essa. Eles, a certa altura, o pai deles morre. Sim. E ele até diz, eu acho que agora se calhar a vida lá em casa ia até ser mais calma. E não, foi o contrário, ou seja, o problema aqui não era o pai, pois. era a mãe. Foi. A mãe morre depois. A mãe morre e a partir daí é que eles estão lá a vasculhar cenas e tal e encontram a fatídica fotografia. E é aí que ele pergunta ao irmão a dizer, nós éramos violados, e ele diz que sim, e a partir depois nunca mais falam sobre o assunto. Pois, o irmão só assume que aconteceu, mas não entra em detalhes. Exatamente. E é aquilo, e é querer saber mais que fica a perturbar ele durante todas as Exatamente. E o que uma das... e depois... Mas antes disso... ok, sabemos que a mãe dele violava E a mãe morre e escapa, miúdos. né? Ilesa, não se passa nada. Eu achei mesmo, me fez confusão a cena em que o gajo diz que, tipo, ela deve ter se sentido que não fez nada, porque estávamos lá felizes a comemorar os Exatamente. anos dela. Né? Ela Exato, deve ter eu ia pensado, falar disso do "Pô, aniversário, que era... Porque eu acredito o sofrimento dele, no sentido em que o irmão está na boa com a mãe, porque não sabe o que aconteceu. Estão ali todos coisas, e ele é o único que está mal ali, tipo, não é? Ele é que está mal, porque... É aí que tá, tipo, tu não tens como pôr o gajo como vilão. Porque Não, o eu que sei. o gajo levou... Não, eu não ponho o gajo como Não, vilão, não, atenção. eu sei que tu não, mas eu digo, uma forma simples de ler o filme era, esse gajo estúpido enganou o irmão. Pois. Mas, tipo, tu Não, não, eu pode acho que de ninguém- todo... Acho que ninguém que vê este Não, filme sei. pensa assim, porque de facto ainda assim foi... O peso que o gajo levou só ele, sabe? Embora esta mentira, ele no final ele acaba por admitir que o ajudou, porque ele a certa altura ele contou o passado ao irmão, um passado tão até alegre e bom, que ele próprio começou a acreditar um bocado Na nisso mentira. e começou a entrar na cena. E até começou se calhar até a tratar um bocadinho melhor a mãe. Ele, é como ele diz, eu senti-me livre. Ou seja, no final de contas até acabou por ser quase uma coisa boa para ele, se bem que depois veio ao de cima, porque tinha que vir ao de cima, mas acabou por ser uma coisa boa para ele naquela altura, mas no início foi muito complicado, que é o que ele diz, eu via o meu irmão na boa com a minha mãe, sei que, e eu é que estava ali em sofrimento, e acredito que até que tenha sido uma cena bastante solitária, ele estar a sofrer sozinho com aquilo, e ver a mãe se calhar até na boa, tipo, olha, afinal até está-se bem, né? Olha, Sei lá, morreu, deve ter pensado, olha, aquilo exato. não causou nenhum os trauma putos, nele. exato. Quando mais tarde até sabemos que ela não só os violava, como os levava a sítios para serem violados por outras pessoas. Sim. E essa é que é a revelação final do filme. É como te digo, eu não, como eles falam várias vezes que ela tinha vários amigos aí lá à casa e isso tudo, eu calculei que fosse esse o final, ou melhor, a revelação. Mas lá está, acaba por ser... A própria revelação acaba por ser um bocado indiferente. Quando entra aí nessa parte, que é aquela coisa de eu falar que tem algo que me cheira mal, começa a feder um pouco mais. Que é, nesse ponto eu começo a pensar, ok, tipo, ela morreu, mas o gajo disse que eles foram abusados por outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Eles não conseguem descobrir quem são as outras pessoas que abusaram dele? Pois, não sei. Tipo, daí já me vem a coisa do tipo criminal investigate, então tipo, isso vai ficar por aí, tipo que... Mas então o que é que te faltava aí? Tentar perceber quem foram essas pessoas, a ver, fazer Sim, isto porque- uma minissérie. Não, eu percebo o que estás a dizer, mas é como eu te digo, o acontecimento em si acaba por não ser o tema do filme, Não é. não é? Não é, mas quando entra nesses detalhes... Eu não sei até que ponto é que começo- depois disso a história evolui, não sei.
provavelmente até pode ter evoluído, sei lá, não sei se eles depois foram tentar investigar isso, mas é como eu te digo, não, acaba por ser um bocado irrelevante. Nós na altura, tu disseste uma cena quando acabámos de ver quando tu acabaste de ver o filme, depois eu acabei de ver o filme noutra altura, e tu mandaste-me uns artigos e tal, a tentar perceber quem era a mãe deles. Ok, isso é interessante, como bem perceber, mas não acho que seja importante para o filme. Acho que é irrelevante, porque aqui... Não, eu fiquei, como eu disse, não muda nada. Mas eu achei estranho o filme omitir alguns detalhes. Tipo, o filme fala abertamente que aquele homem é o pai deles. E aquele homem não era o pai deles. Por que o documentário fez isso? Por que o documentário não disse, olha, esse era... O pai deles na verdade morreu, esse foi um homem que depois... Sabe por que o documentário tentou... Assim, pode ser um... Ok, mas isso é uma questão de quase... E tipo, o fato de eu ver duas miúdas também... Tipo, essas miúdas não vão ser entrevistadas. Tipo, é um filme que está a revelar essa grande coisa. Porque o filme não é sobre eles, percebes, Lucas? O filme é sobre estes dois irmãos em que percebes? Não, eu sei. Se a história aqui, se não fosse esta história, se fosse outra, o filme poderia ter o mesmo impacto, na minha opinião, percebes? Porque a questão da violação aqui, claro que é importante para eles, mas para a história acaba, na minha opinião, por não ser assim tão importante. Se fosse um homicídio que viram a mãe a matar o pai, acho que seria a mesma coisa. Eu concordo, sabe? Mas ao mesmo tempo é um documentário e eu quero saber a verdade. Sim, mas eles não te mentem. Mas no momento em que omitem, por exemplo, me lembro quando saiu um documentário sobre o Kurt Cobain, que contava uma história sobre o Kurt Cobain que ninguém nunca tinha visto, e aquele documentário não entrevista nenhum dos gajos que tocavam com ele, nenhum dos membros do Nirvana, não entrevistavam, tipo, milhões de pessoas ficavam de fora, e daí tu começa a questionar, sabe? Mas isto, Lucas, mas isto depende do objetivo do filme, percebes? Neste caso, o objetivo do filme aqui é a história destes dois irmãos gêmeos. Ok, percebes? Por isso é que isso para mim está impecável. Mas não me parece relevante tu teres entrevistas Só que eu começo a questionar a realidade daquilo, sabe? Assim, se é verídico ou não, até que ponto é que é verídico. O documentário é importante que isso seja verídico para que a relação desses irmãos, para que sustente o dilema da relação desses dois. Sim, eu nesse e daí ele mostra tipo, dinheiro escondido na casa dela, e tu não percebe por quê. Havia quartos que eles não podiam entrar. O que tinha naqueles quartos? Tipo, eu fico com essas minhocas na cabeça. Sim. Que eu sei que não são relevantes pro dilema central. Mas porque o filme não foi lá, eu fico assim, tipo, ok, tipo... Eu não concordo contigo. Eu acho que o tema do filme era claramente este. E assim, eu percebo o que estás a dizer e faz sentido o que estás a dizer. Mas se vis isto quase como um documentário, reportagem, não é? E vamos saber a verdade toda. E é como eu digo, e até tu próprio disseste na cena antes de spoilers, que é... Aqui a verdade acaba por ser... não sei. Nem sequer ser o tema central. É meio Michael Jackson, sabe? Só tens o relato dos dois. Não estou a dizer que ela não cometeu. Sim, eu sei. Não estou a dizer nada disso. Sim, eu sei. Só que, tipo... havia duas miúdas dentro da casa e tu não vai entrevistar. Eu acho que é diferente, porque no caso do Michael Jackson, há aqui uma acusação... quer dizer... A história principal é aquela, não é? Enquanto que aqui, mais uma vez digo... Acho que a história principal não é o facto deles terem sido violados. Sim, não é o crime em si. Não é isto, exato, isto não é um documentário criminal, não é? Isto não é um true crime, isto é uma história de dois irmãos, sabes? E nesse aspecto, acho que está impecável e sinceramente eu não preciso mais. Claro que, ok, pode ser interessante saber mais uma coisa ou outra e até dizer, ok, mas porque é que não disseram isto? Tudo bem, eu percebo, mas do ponto de vista de storytelling e de querer passar a mensagem que este filme quer passar, eu acho que está bem feito, está impecável. O que é que tu achaste da cena? Claro que isto é uma escolha dele, mas a cena dele no final, ele ainda assim não consegue dizer cara a cara ao irmão o que acontece. E que tu vês ele com os fones a... Sim, ele diz, olha, eu gravei, se tu quiseres ver, tu vê aquilo, mas eu não vou conseguir. Não vou conseguir cantar. Isso é bastante duro de ver, não é?
Mas pronto. Foi quando ele pôs os fones que eu me lembrei da cena do Herzog que eu falei. Eu achei que, tipo, não ias nós íamos ver ele sabendo a verdade, mas que nós talvez não fôssemos. Não fosses saber. Pois, olha, podia ser interessante. Pois, e aí até ia dar asa à cena de tipo, o segredo nem sequer é assim nem tão ficou, importante. O que era importante é que havia um segredo e agora já não há. Sim. Olha. Pois. Mandar a carta ao gajo. Muito bem. Queres concluir? Achas que é preciso dizer mais alguma coisa em relação ao filme ou nem por isso? Estamos com uma boa meia horita, está fixe. Então eu acho que ficamos por aqui. Pronto. Mais uma vez, gostamos muito do filme e esta é a nossa review do Tell Me Who I Am. Vejam que eu acho que a popularidade dele não tá grande, não sei se foi muito divulgado o filme ou assim. Mas, não, o filme passou um bocado despercebido no Netflix, mas pronto, está ali com os 70 no Metascore. Nós reclamamos muito das vezes das coisas que são tipo jogadas no Netflix, mas aqui assim, um título de facto é uma coisa muito boa, não é? Que vale a pena. Sim, e eles estão lá coisas boas, às vezes é preciso procurar e ouvir o Binge. Porque também o Binge direciona. De recomendações. Exatamente, o Binge direciona para o sítio certo. Para a próxima semana. Na semana passada, foi meia parada. Só temos duas coisas de relevância no Netflix, que foi a segunda temporada da série. Temos aqui atividades gatos. Foi a série Marte, a segunda temporada da série Marte, que é uma série da National Geographic, penso eu. E a primeira temporada, e acredito que a última, do Maradona em México, que é uma série documental sobre o Maradona quando foi... Aquilo parece-me interessante porque o Maradona é um personagem muito caricato e aquilo parece-me ser interessante. Não sei se irei ver, provavelmente não, mas pronto. Quem gosta de coisas assim desportivas e quem gosta de ver personagens extravagantes, veja a série. Na HBO saiu um documentário que é original da HBO, que é o Very Ralph, que é sobre Ralph Lauren. Não sei se é fixe ou não. Saíram todos os filmes do Indiana Jones, todos os filmes do Spy Kids e o primeiro Scary Movie. E foram estas as três da semana passada. Para a próxima semana iremos falar de mais algum filme ou série. Entretanto, irá sair um episódio sobre o The Crown, que não está aqui nesta lista de lançamentos porque nós fechamos a lista de lançamentos à sexta-feira e o The Crown saiu no domingo, mas pronto, de qualquer das maneiras, o The Crown, a terceira temporada já está disponível e podem ver, e na minha opinião devem. Ainda não vamos fazer o episódio, mas eu calculo que vá aconselhar, porque quer dizer, aconselhei as duas primeiras temporadas, gostei muito das duas primeiras temporadas e é uma série bastante boa. Iremos falar da terceira temporada muito em breve. E pronto, e depois iremos continuar o nosso scheduled normal e até lá, não se esqueçam, eu é que me esqueci, não se esqueçam de ir às nossas páginas, não é? De partilharem os nossos conteúdos. Nós vamos colocando uns excertos de coisas que vamos fazendo aqui, partilhem, façam like, subscrevam nas vossas apps de podcast ou Spotify ou quer que ouçam. Faz, conjugue. Exatamente, e digam às pessoas que têm Netflix e não sabem de facto o que ver, porque há tanta coisa na Netflix, tanta merda na Netflix. Se tiver uma relação aberta, divulgue para todas as pessoas que estão na relação. Exato. E digam, antes de escolher qualquer coisa, vamos ouvir o que os gajos do Binge têm para dizer. E depois, logo beijo. Tá bom? Pronto. Para a próxima semana há mais. Até lá. Adeus. Adeus.